Salve, salve aí, pessoal do canal Tudo Sobre Umbanda, pessoal do YouTube. Pessoal, um vídeo aqui para explicar algumas coisinhas para vocês, tá? É claro, falando sobre fundamento, e aqui a gente vai trazer um assunto interessante que é sobre guias, tá? Provavelmente você já viu diversas guias, diversos colares dentro da Umbanda, médiuns utilizando, entidades utilizando, no qual se encontra objetos, vamos dizer que diferenciados, objetos não comuns assim. Um exemplo, aqui nós temos uma guia, tá? Uma guia de Exu, que aqui na ponta a gente tem um chifre. Sim, isso aqui é um chifre de cabra, tá? Tem a ponta de um chifre de cabra. Lembrando que eu estou só simplificando, mostrando para vocês aqui. Uma guia com chifre de cabra. Vamos ter guias feitas com cabaça, ou seja, com elementos que não é muito comum de se ver, tá? Não é muito comum, é claro. O que é comum a gente ver numa guia? Pingentes, né? Como uma adaga, um tridente e por aí vai indo. Búzios, tá? Muito comum a gente ver em guias, tá? Firmas, enfim, diversas coisas comuns e outras nem tanto. Aí é claro, para tudo isso existe uma explicação e um fundamento. E por que eu resolvi trazer esse vídeo e explicar para vocês? Porque foi pedido para mim fazer uma guia específica para uma entidade específica, tá bom? Deixa eu mostrar para vocês. Essa aqui é a mochilinha no qual eu levo para o terreiro, né? E aqui está o elemento no qual eu vou estar utilizando para fazer a guia. Esse elemento aqui, ó. Eu sei, vocês devem estar se perguntando, Patrick, o que é isso aqui, né? Parece que tá sujo, né? Parece algo meio que de qualquer forma, de qualquer jeito. E não, pessoal, isso aqui ele foi seco, tá? Isso aqui, para quem não sabe, é um pé de galinha, tá? Sim, mais precisamente um pé de galo, né? Mas resumindo, um pé de galinha. Aqui ele tá seco, né? Por isso que ele tá escuro aqui em alguns lados, ó. Mas ó, pode passar a mão aqui que tá bem seco, tá? Então não tem mais, como é que eu falo, líquido aqui, secou totalmente. E foi pedido para mim fazer uma guia, tá? Com este pé de galinha, tá certo? Quem fez esse pedido foi Baiano, tá? Não foi Exu, porque eu sei que a maioria das pessoas pensam, guias diferentes, guias com materiais diferentes está associado a Exu, e não, tá? Só para vocês terem noção, as guias mais diferentes que conseguimos encontrar são guias referentes ou feitas aos caboclos, que utilizam muito elementos naturais. E esses elementos naturais a gente pode agregar sementes, plantas, pedras, inclusive animais, restos de animais ou partes de animais. Porém, hoje em dia, como Exu e Pombogira está crescendo na boca do povo, a gente acaba ligando esses elementos somente a Exu e Pombogira. Mas não, as outras entidades também vai ter ligação com certos animais e ligação também com diversos outros elementos. Provavelmente você já deve ter visto, ou na internet, ou às vezes até no seu próprio terreiro, guias feitas com restos de animais ou com partes de animais. Como por exemplo, é muito comum hoje em dia encontrarmos guias feitas com ossos. Ossos de galinha, ossos de cabra, de bode ou até de outros animais. Mas Patrick, para que fazer guias com partes de animais? Tem um fundamento? Tem um propósito? Qual o sentido? E a guia de osso? E a guia da parte do animal que não está em osso ainda? Ainda continua assim como essa aqui. Vamos lá, vamos explicar para vocês. Eu tenho que fazer essa guia. Em falar nisso, quem quiser patrocinar a guia, porque eu tenho que fazer essa guia aqui já faz aproximadamente mais de um mês que eu tô para fazer essa guia e ainda não consegui fazer porque eu tô sem material, tá? Então quem quiser patrocinar aí, tá bom?
patrocina aí, manda as miçangas para mim fazer essa guia para o baiano, tá bom? Mas vamos lá, vamos explicar um pouquinho para vocês sobre os fundamentos e o porquê que é utilizado guias com restos de animais ou com partes de animais, tá bom? Vamos lá. O animal, para quem não sabe, dentro da religião de matriz africana, dentro da religião afro, o animal nada mais é do que um símbolo de vida, de vitalidade. Consequentemente, eu posso dizer para vocês de forma resumida que uma guia feita com partes de animal, com restos de animais, também traz essa questão da energia da vitalidade, trazendo mais axé, mais força, trazendo vida, aquela essência da vida, enfim. Então a gente poderia resumir a isso, mas claro que não. Cada parte do animal e cada animal em específico vai ter um fundamento próprio e um fundamento diferente. Vamos aqui para os tradicionais, que é utilizado, mesmo que você não conheça. Exemplo. É muito comum em algumas circunstâncias, culturas, você ver guias com esse tipo de material, com chifre de boi, de cabra e por aí vai indo na guia. O chifre normalmente simboliza poder, sim, normalmente simboliza poder, simboliza autoridade, simboliza chefia. Então é muito comum vermos Exus, chefes de falange, utilizando guias com chifres. É muito comum vermos Exus, chefes de terreiro, utilizando esses tipos de material em suas guias, ou até mesmo entidades que estão mais conectadas com esse lado da magia, que traz ali nos seus trabalhos essa conexão, ou essa facilidade de se conectar com o lado da magia, da feitiçaria, tá bom? O chifre poderia simbolizar isso. Lembrando que eu estou falando aqui de forma resumida. Agora vamos para outras partes dos animais que são as mais utilizadas, que são os ossos, tá? E cada animal vai ter um sentido e um propósito. O osso nada mais é, simboliza o nosso eu interior. Sim, o osso, tá? O osso é aquilo que está dentro de nós. Então o osso nas guias simboliza essência. O poder da essência, o poder natural, a vitalidade dentro daquilo que nós somos, ou seja, simboliza o eu interior. Normalmente as entidades que se utilizam de ossos em guias, enfim, são aquelas entidades, pessoal, mais rústicas, aquelas entidades mais antigas, aquelas entidades que traz consigo ali aquela essência pura, sem muita influência do mundo exterior, por assim dizer. Além disso, tá? Os ossos também em uma guia pode indicar que aquela entidade tenha uma forte ligação com a terra. Sim, com a terra. Dito isso, os animais têm uma ligação com a terra e todo mundo sabe que depois do desencarne, depois do sacrifício, os restos mortais acabam indo para a terra, transformando em adubo, misturando a terra e por aí vai indo. Então, muitas dessas entidades que se utilizam restos de animais, como os ossos, tá? Também tem uma forte ligação com a terra. Além disso, é claro, simboliza também resistência. Sim, porque o osso é uma das partes mais resistentes do corpo humano. Então, muita entidade que se utiliza de partes de animais como os ossos são entidades mais, eu não vou dizer resistentes, mas que em determinada época teve que lutar com algo. Vamos dar um exemplo. Entidades que sobreviveram à Inquisição ou que foram mortos, né? Ou seja, na Inquisição, como algumas pombogiras. Essas pombogiras podem sim ter uma ligação com os ossos, porque simboliza essa resistência e a própria ligação com o plano espiritual. Agora, por outro lado, a gente tem que entender que cada parte, quando a gente fala sobre restos de animais, cada parte de um animal também pode simbolizar algo específico. É claro, se a gente for falar de forma geral, fica um pouco até mais fácil, mas o que a gente tem que entender é que cada entidade, um exemplo, cada Exu vai ter um sentido e um significado próprio para tal
coisa. Mas de forma geral, um exemplo, nós temos aqui um pé de galinha, que simboliza sim, caminhar, simboliza abertura de caminhos, simboliza pé no chão, então pode trazer esse simbolismo. Porém, a entidade que vai utilizar isso pode ter um significado próprio e diferente dos demais, compreendeu? Então, quando você vê uma entidade utilizando uma guia diferente, principalmente com partes de animais, entenda que aquela entidade tem uma ligação específica com algo específico ou até mesmo com aquele animal. É uma entidade que provavelmente traz consigo uma grande bagagem e grande conhecimento. Então, isso não é enfeite, tá? Isso tem propósito e tem fundamento. Agora, se você quiser patrocinar para a gente fazer essa guia, chama aí nos comentários. Mas enfim, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham entendido. Lembrando aqui que o vídeo foi bem resumido, porque se a gente fosse trazer aqui, ó, tal parte do animal simboliza isso, na guia X simboliza aquilo, a gente ia ficar 5 horas, 10 horas aqui falando e mesmo assim ainda não ia dar tempo. Então, se vocês querem que a gente traga um segundo vídeo, trazendo mais detalhes, vídeos separados, deixa nos comentários, certo? Mas é isso. Até o nosso próximo vídeo. E axé a todos.